Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Vamos falar da biografia de Stalin, escrita por Michael Kerrigan, que não é um biógrafo, que não é um historiador, mas que se propôs a tratar da vida de Stalin. O fato dele não ser um biógrafo e não ser um historiador é um ponto negativo, pois tira um pouco de uma credibilidade acadêmica. Mas não apenas isso, porque isso não definiria algo. No entanto, dentro do livro mesmo, existem poucas fontes bibliográficas, o que também tira um pouco da credibilidade. Ou seja, se você é uma pessoa que está pesquisando sobre a vida de Stalin para elaborar um TCC, para fazer alguma pesquisa mais a fundo, talvez essa não seja a fonte ideal para ser citada. Mas existem muitas outras por aí que você pode encontrar, que geralmente são bem maiores. Eu recomendo esse livro aqui, até pelo tamanho, para quem está começando. Por quê? Porque são 200 páginas, é um livro cheio de imagens, então automaticamente vai ser uma leitura mais fluida, uma leitura mais rápida, vai entregar de uma forma muito acessível. Mesmo uma pessoa leiga que não conhece Kevo Stalin vai conseguir, através desta obra, entender um pouco da vida dele. Ou seja, eu acho que esse livro é um ponto de partida. É daqui em diante. Ou seja, por exemplo, eu li esse livro, pretendo complementar a leitura com outras obras referentes a Stalin. No entanto, por um curto período, isso me basta, entende? Então fica aqui esse esclarecimento sobre a credibilidade da obra e vamos falar sobre o conteúdo dela, beleza? Ela vai se propor a falar da vida de Stalin desde a infância, sendo que ele nasceu na Geórgia no ano de 1878, então isso é um ponto importante. O Stalin ele não era russo e ele também não se chamava Stalin, pois o nome de batismo dele era Iosif Vissarionovich Diogassivili. É um nome bem complicado, pessoal, não julguem minha dicção, é que os nomes russos são bem complicados mesmo. Mas ele teve uma infância bem difícil e o Michael Kerrigan vai deixar isso muito claro. Pois, primeiramente, o Stalin ele cresceu num lar desestruturado financeiramente. Stalin teve muitas enfermidades durante a sua infância e Stalin ainda se envolveu em alguns acidentes. Então Stalin carregou consigo durante a sua infância algumas fraturas, alguns traumas, e isso claramente teve um impacto nele enquanto adulto, tomando as suas decisões governamentais lá na frente, certo? E não bastando tudo isso, ainda havia um problema em relação ao seu pai e à sua mãe, pois ambos faziam pressão para que ele seguisse um caminho em sua vida, sendo que eram caminhos diferentes. A sua mãe, por exemplo, queria que ele seguisse na vida sacerdotal, pois ela era uma religiosa e queria que o filho seguisse o mesmo caminho. No entanto, seu pai queria que ele seguisse o seu ofício, que era o ofício de sapateiro. Então ele queria que o filho seguisse os seus passos. No entanto, acabou que Stalin não seguiu nenhum nem outro. Mas, no primeiro momento, ele vai mais para o lado da mãe, porque ele começa a frequentar colégios católicos. Aliás, colégios sacerdotais, que vão inclusive permitir com que ele tenha acesso a vários conhecimentos, com que ele se torne uma criança, embora tendo muitos problemas no lar, mas uma criança muito inteligente, uma criança que se destacava ali dentro do colégio. Isso era muito dito aos seus pais, né, que ele era uma criança que se destacava. No entanto, conforme ele foi crescendo, já na sua juventude, ele começa a se encontrar com grupos para debater ideias revolucionárias de filósofos e pensadores dos séculos anteriores, principalmente do século XIX. Dentre esses pensadores que eram trabalhados ali, existia claramente a filosofia do Karl Marx, né? Então eles debatiam sobre Karl Marx, eles refletiam sobre isso, e ele começou a ter essa ideia entrando cada vez nele. E isso fez com que ele acabasse saindo da escola sacerdotal, então ele começa a se desvincular completamente da religião e começa a seguir seu caminho dentro da política. Pois assim que ele sai da escola, ele entra no Partido Social Democrata Russo, que vai permitir, primeiro, que ele tenha acesso a grupos com a mesma ideologia com ele, então cada vez isso fica mais forte na cabeça dele, a ideologia marxista, né? a ideologia da igualdade, a ideologia de revolução, né? E era um contexto
onde a Rússia, ela por si só estava um fervilhão ali de conflitos, né? Porque em 1905 a Rússia tinha tido uma guerra ali com o Japão e perdeu. O povo estava passando fome porque a economia estava ruim em si, e também porque muito do que eles tinham foram mandados para a guerra e acabaram perdendo muitas vidas e perdendo também muito dinheiro. Então a economia russa estava muito ruim. O czar Nicolau II, que era o czar da Rússia à época, também não estava sabendo manter o poder e não estava sabendo agradar o povo. Outro problema que vai surgir também é o Domingo Sangrento, onde muitas pessoas são mortas porque elas foram se manifestar ali na frente do palácio do czar. Eles acabaram sendo reprimidos pelo exército russo e acabaram sendo mortos. Então a Rússia ela estava cheia de problemas ali, cheia de conflito. E Stalin estava vendo tudo isso, estava estudando sobre revolução, e ele estava no Partido Social Democrata, que foi o partido ali que foi para cima realmente de fazer a Revolução Russa também. E foi o partido que lhe permitiu conhecer figuras icônicas como Vladimir Lenin e também como Trotsky, que foram pessoas que contribuíram muito politicamente para a vida de Stalin, que contribuíram muito ali através de diálogos, pois eles constantemente se reuniam para conversar sobre suas ideologias, e automaticamente foi também algo que alçou cada vez mais o Stalin. Por quê? Porque após a Revolução Russa, em 1917, o governo do país passa para Alexander Kerensky. No entanto, o Kerensky ele não vai conseguir se manter no poder. Em 1917 mesmo, quem assume é o Lenin. E o Lenin vai ficar no poder, comandando a Revolução e consolidando ela até seu falecimento, em 1924. E junto com Lenin, a figura de Trotsky e a figura de Stalin. Então, automaticamente, Stalin estava numa posição privilegiada dentro do governo. Isso permitiu com que ele costurasse boas alianças, e com a morte de Vladimir Lenin, havia disputa entre os dois, entre Trotsky e entre Stalin. Quem comandaria a União Soviética? Quem vence é Stalin. Stalin comanda a União Soviética após a morte de Vladimir Lenin em 1924. Ele vai comandar deste ano até a sua morte também em 1953. Observem que é um período bem longo, que inclusive pega todo o período da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, Rússia ou União Soviética, nós estamos falando de Stalin, beleza? É importante. E vamos lá. Por que Stalin ele é tão criticado? Por que ele é tão... por que ele é uma figura tão contraditória? Porque ele é muito criticado. Mas existem também pessoas que admiram ele sob algum aspecto, certo? E por quê? Talvez um pouco pela ideologia, né? Pois ele é uma figura que representou um pouco do que foi o marxismo. Não estou vinculando necessariamente as ideias de Marx 100% a Stalin. Não quer dizer que Stalin fez exatamente o que estava no Marx e o Marx é o culpado. Não, Marx ele escreveu algo, Stalin leu aquilo, entendeu aquilo de alguma forma, se baseou nisso para implantar o seu regime, que não necessariamente é 100% fiel a Karl Marx, beleza? Só para fazer esse meia-culpa, né, e não ser muito crítico a Marx, né, e também não passar muito pano. Ele influenciou de alguma forma, pois Stalin lia Marx e gostava das ideias de Marx. No entanto, Marx não é responsável. Marx estava morto. Quem fez isso foi o Stalin. Quem gerou 20 milhões de mortes foi o Stalin, certo? E por que 20 milhões de mortes? Como ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso através da expropriação das terras, né? A União Soviética ainda era feudalista, então as pessoas elas produziam ali e trocavam entre si a mercadoria, que é conhecido como escambo, né, esse processo de troca. As pessoas elas viviam desta forma. Stalin, ele simplesmente, quando assume o poder, ele chega, ele tira as terras das mãos dessas pessoas e fala: olha, vamos fazer uma coletivização. Tudo vai ser do Estado e o Estado vai redistribuir as riquezas. E a partir daí, o Estado ele começa a ser dono de tudo, então você não tem nada, você não pode se impor, você não tem peito para falar algo. Ele começa a definir o que você vai ganhar, o que você vai deixar de ganhar, porque tudo é dele, ele que produz. Você pertence ao Estado também, então você trabalha para ele,
da forma que ele quiser e você precisa de alimentos e só ele pode te entregar algum alimento, então você faz o que ele quer de fato. E isso naturalmente foi gerando morte após morte, foi gerando em algum momento uma evolução econômica na Rússia, mas em alguns momentos também problemas imensos, e isso foi um grande problema do regime de Stalin, né? Eu vou até mostrar para vocês algo que vai mostrar um pouco do livro, né? E ao mesmo tempo vai mostrar um pouco sobre Stalin. Sobre o livro, essa imagem. O livro é cheio de imagens como essa, né? Essa imagem aqui é uma foto da construção do canal Mar Branco-Báltico, certo? Que a ideia da construção desse canal é, lógico, o transporte, né? Só que qual é o problema da construção desse canal Mar Branco-Báltico? O problema é que as pessoas, que foram mais de 100 mil convocadas para trabalhar ali, elas trabalhavam cargas horárias exaustivas, com pouca alimentação e sem um maquinário adequado. Não havia máquinas para fazer isso, era pá, então ia lá e tirava. Então isso contribuiu para que muitas pessoas morressem. Por exemplo, nesse exemplo citado aqui, das 100 mil pessoas levadas, 25 mil morreram, 25%. E foi assim em vários eventos. E aí vai acontecer o evento também da grande fome na Ucrânia, que mais de 1 milhão de pessoas vão morrer por fome. Vai acontecer também todos aqueles gulags, né, que são conhecidos, né, que é uma espécie de... É uma forma de falar, mas talvez não seja 100% concreto, mas é como se fossem campos de concentração, onde eram mandadas pessoas também para trabalhar ali. Mas eu não conheço a fundo os gulags, então se vocês tiverem interesse, pesquisem. E é isso, pessoal, o livro vai trazer essas informações. Agora eu vou fazer um ponto aqui que me decepcionou em relação ao livro, que é o seguinte: ele deu muita ênfase na infância de Stalin, ele deu muita ênfase até o momento que ele chegou no poder, só que o mais interessante da vida de Stalin, que é do poder em diante, ou seja, de 1924 em diante, ele deu menos espaço dentro do livro. Então, por exemplo, ele falou pouco sobre os gulags. Ele falou, mas falou pouco. Ele falou pouco sobre a fome na Ucrânia. Ele falou pouco sobre essa coletivização da agricultura. Ele falou pouco sobre os pontos que eu acho que são cruciais e que são muito importantes para entender Stalin. Então eu entrei tentando achar sobre um determinado aspecto, achei, mas achei menos do que eu gostaria. Tá bom? Mas é isso, o livro é esse, ainda com esses problemas, que é esse problema que eu citei agora, e também o problema da fidelidade aos fatos devido à ausência de bibliografia, né? Aliás, pouca bibliografia, tem, mas é pouca. Mas essa é a obra do Michel Kerrigan, como eu disse, ótima para quem está se introduzindo no tema, conhecer um pouco sobre a vida de Stalin. E é importante nós conhecermos a história para saber o que de fato aconteceu, o que levou o país a ser como é hoje. Por exemplo, para entender um pouco do conflito Ucrânia e Rússia hoje, entender que elas realmente já pertenceram ao mesmo líder, ao mesmo regime, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar um comentário, passando feedback, até tentando falar sobre algumas possíveis melhorias que vocês acham interessante para o canal, eu aceito críticas, tá bom? Muito obrigado. Se puder curtir também, eu agradeço. Um forte abraço. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma.